Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, trazendo para vocês mais algumas lendas aqui do Brasil. A Menina Sem Nome. A primeira lenda é relacionada a uma criança que foi estuprada e morta em uma praia do Recife. Segundo a história, a menina foi encontrada por um pescador, mas a sua identidade nunca foi descoberta. Apesar da mídia divulgar o caso, nenhum familiar da garota apareceu para reconhecer o corpo. A menina foi sepultada como indigente, numa cova comum, em 22 de junho de 1970. Uma funerária se sensibilizou com o caso e patrocinou o enterro da criança. 2 anos após o caso, a menina foi desenterrada e o corpo encontrava-se intacto, o que fez a garotinha ser considerada uma santa católica popular, que não é considerada santa pela igreja. Muitos populares iam até o túmulo e consideravam o local de devoção. Na capital de Pernambuco, ela já é considerada realmente uma santa. A lenda ainda cita muitos pedidos que foram atendidos, mas toda lenda tem um lado cabuloso, não é mesmo? Milagres à parte, dizem que a menina sem nome vive assombrando quem anda de carro à noite em Recife. Ela passa no meio da rua e os carros acabam sofrendo acidentes para desviar da criança. O palhaço do coqueiro. A história que aconteceu no bairro Janga conta que havia um palhaço muito famoso na cidade, conhecido por tirar gargalhada de todos. Este mesmo palhaço tinha um filho, que o seu maior sonho era se tornar palhaço também, igual ao pai. Contudo, ele não teve o mesmo sucesso e não conseguia fazer ninguém rir. Frustrado e muito abalado, o menino enlouqueceu e fugiu do circo. Atormentado pela grande tristeza em ver o sonho de ser um palhaço indo de água abaixo, o jovem louco encontrou na lua minguante o único esboço de um sorriso. Desde então, sempre quando era noite de lua minguante, ele subia um coqueiro para apreciar o grande sorriso lunar, bem de perto. Mas quando a nuvem cobria a lua, o jovem encantado descia do coqueiro para buscar outros sorrisos. Quando ele encontrava alguém, o jovem começava a fazer palhaçadas sem graça. Se a pessoa não lhe mostrasse um sorriso, ele a hipnotizava e batia até ver um sorriso. Em uma outra versão desta lenda, o palhaço matava quem não esboçasse nenhum sinal de felicidade. A mão fina. A lenda da mão fina era usada no Nordeste para disciplinar crianças que faziam pirraça. A lenda diz que a mão fina de uma criança amaldiçoada por ter sido muito sem educação e maltratar os pais durante a vida, viria por baixo da brecha da porta puxar os pés das crianças e até arranhá-las. Bastaria uma pirraça por parte da criança para que a mão fina viesse atacar. A carroça sem cavalo. Conta-se que em noites frias de inverno descia um forte nevoeiro trazido pelo mar, e, nessa noite, ouviam-se muitos barulhos estranhos. Os moradores da cidade de São Francisco, que é a cidade mais antiga de Santa Catarina, eram acordados de madrugada com um barulho perturbador. Ao abrir a janela de casa, os moradores se assustavam com a cena. Viam uma carroça andando sem cavalo e sem ninguém puxando. Andava sozinha. Viam na carroça havia objetos barulhentos, como panelas, bules, inclusive alguns objetos amarrados do lado de fora da carroça. O medo dominou a pequena cidade. A lenda ainda diz que um carroceiro foi morto a coices pelo seu cavalo, por maltratar o animal. Nas noites de manifestação da assombração, a carroça aparecia de um nevoeiro, assustava a população e depois de um tempo voltava a desaparecer no nevoeiro. A perna cabeluda. A lenda da perna cabeluda surgiu em Recife, na década de 1970, quando foi achada uma perna humana cabeluda, boiando em um rio Capibaribe. A história diz que a perna mal assombrada corria atrás das pessoas na rua da capital, tudo avalizado pelo depoimento de testemunhas que afirmavam terem sido perseguidas por ela. A criatura assustadora rondava e aterrorizava os desavisados, que passeavam à noite em lugares ermos e ruas desertas do Recife. Segundo a lenda, quem teve o azar de encontrar a criatura pela rua trata-se de uma perna coberta de pelos asquerosos que parece ter vida própria e se desloca em pulos. A perna ainda costumava atingir as pessoas com poderosos chutes, golpes precisos que, na maioria das vezes, atingiam o traseiro das vítimas. A bruxa de Curitiba.
No século XIX, um navio cheio de italianos atracou em Paranaguá, no litoral. No século XIX, um navio cheio de italianos atracou em Paranaguá, no litoral de Paraná. A maioria dos imigrantes foi para Curitiba para trabalhar na lavoura. Assim, parte dos imigrantes montou um bairro chamado Santa Felicidade. Havia uma moça chamada Constantina e a sua mãe, Dona Lola. Lola sempre bradava para a filha: "Você precisa se preparar para a feitiçaria. Afinal, você é uma estrega, bruxa de descendência italiana. Nunca se esqueça, ninguém se torna uma estrega, pois isto precisa ser um dom de nascença, e este é o seu destino, porque o castigo de uma estrega que nega o seu dom é ser moça de dia e se transformar em idosa à noite." Constantina não queria ser uma feiticeira, pois achava que uma bruxa era coisa do mal. Ela notava que era diferente das outras meninas, pois ela falava com falecidos, tinha sonhos sobrenaturais, premonições e muita vontade de curar as pessoas. Mas, quando sua mãe a convidava para ir ao cemitério para aprender rituais, a garota sempre torcia o nariz. Uma certa noite, Dona Lola levou a filha ao cemitério para arrancar defuntos dos túmulos. Constantina ficou tão assustada que ela saiu correndo e fugiu de casa. A menina andou tanto que ela foi parar num lugar que hoje é chamado de Campo Largo, localizado na região metropolitana de Curitiba. Numa floresta, ela encontrou uma casinha abandonada, onde ela descobriu ervas que curam. Naquele lugar, ela socorreu uma idosa que havia quebrado o braço, com chás e orações. A partir do fato, os moradores da região começaram a frequentar a casa de Constantina. Porém, sempre quando alguém chegava na casa, à noite, não via a presença da menina, mas sim de uma idosa que sempre afirmava que a garotinha tinha saído. Mas as pessoas também notaram que quando procuravam Constantina de dia, a menina sempre estava lá, mas não havia nem rastro da idosa na casa. Um certo dia, por volta das 6 horas, um menino chamado Zé foi buscar ajuda de Constantina para sua mãe doente. Então, ele colocou a cabeça na janela e viu a garotinha virar uma velha. O menino saiu correndo, assustado, e contou para todos. Se você gostou, deixe seu like e eu trarei a parte 2. Uma boa noite, até a próxima.